Curso de Analítica Junguiana. Nós estamos no módulo 11/24. Nós vamos falar hoje sobre as teorias de Jung, os tipos psicológicos. Nós já falamos que este curso é gratuito, é a democratização da analítica junguiana, para que todos conheçam, indistintamente. Os vídeos são grátis. Nós publicamos no YouTube, você pode acessar gratuitamente. E nós enviamos também pelo Zap para as pessoas que se cadastram nesse telefone, 61 98 340 6632. Os vídeos são grátis, eu já disse, mas se você contribuir com R$40 por cada vídeo, semanalmente, porque todo sábado sai um módulo deste curso. Se você contribuir com R$40 toda semana ou cada vídeo, você vai receber no final dos 24 o certificado de analista junguiano e a carteira de analista junguiano com número de registro, com seu retrato e naturalmente seu nome vai aparecer no site da ANPC. Se você preferir que seja pós-graduação livre, também você pode receber um certificado de pós-graduação livre, mas neste caso você deve contribuir com duas prestações dessa. Se você está chegando agora em módulo 11, você não precisa contribuir todos os 11, você pode contribuir 2, 3, 1 e assim por diante. O importante é que você complete os 24 vídeos. Na hora que você depositar ou enviar o Pix e-mail a npc2018@gmail.com e enviar o comprovante para o Zap 61 98 340 6632, nós estaremos matriculando você ou cadastrando a prestação que você está pagando, a sua mensalidade, vamos chamar assim, que é semanal, e nós estaremos enviando o módulo em PDF. Então, fica acertado assim. Os tipos psicológicos. Tipo psicológico é uma das teorias mais interessantes de Jung. É uma teoria prática, bem bolada, diríamos assim, bem feita, que ajuda você a compreender o seu paciente ou as pessoas onde você vive. Se você é um palestrante ou você conversa com as pessoas, você se relaciona, você pode, através deste curso, deste módulo, distinguir perfeitamente quem é introvertido e quem é extrovertido e quais são as funções que mais utiliza aquela pessoa com quem você está falando, porque as 4 funções são pensamento, sentimento, intuição e sensação. Nós vamos falar sobre tudo isso. Aqui nós vemos uma figura, o introvertido voltado para dentro e o extrovertido voltado para fora, e as 4 funções: o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. O modelo junguiano de tipologia. Esse modelo nasceu de uma ampla revisão histórica, de um estudo detalhado dos tipos abordados pela literatura, pela mitologia, pela estética, pela filosofia e pela psicopatologia. No prefácio da obra Tipo Psicológico de Jung, que descreve suas profundas pesquisas e fornece um minucioso resumo das suas conclusões, Jung afirma: é o fruto de aproximadamente 20 anos de trabalho no campo da psicologia prática. Ele surgiu gradativamente no meu pensamento, diz Jung, formando-se através das inúmeras impressões e experiências de um psiquiatra no tratamento de doenças nervosas, da relação com homens e mulheres de todos os níveis sociais, da minha forma pessoal de lidar com amigos e inimigos e, por fim, de uma crítica acerca das minhas próprias características psicológicas. Imagina, com certeza, essa técnica é uma das melhores técnicas de Jung que você pode utilizar no seu dia a dia. Por isso que eu costumo dizer, é necessário a democratização da psicanálise, da analítica junguiana, para que as pessoas conheçam e possam utilizar
ajudar o seu próximo, ajudar seu amigo, ajudar você mesmo, a sua família, etc. Vamos continuar. A partir deste ponto de vista, Jung fala de 8 grupos tipológicos, 2 atitudes de personalidade, que seria a introversão e a extroversão, e 4 funções ou formas de orientação, que seriam pensamento, sensação, intuição e sentimento, cada qual operando de modo introvertido ou extrovertido. Daí surgem 8 variações resultantes com descrições detalhadas sobre como cada uma delas ocorre de acordo com uma atitude extrovertida ou introvertida. Embora introversão e extroversão sejam termos conhecidos, seus significados são frequentemente incompreendidos e as 4 funções são muito conhecidas e tão pouco compreendidas. Nós vamos falar dos 8 tipos, mas veja que Jung acrescenta mais uma função e que, combinando com todas elas, compõe 32 tipos psicológicos, mas isso para o próximo módulo desse curso. Introversão e extroversão são formas psicológicas de adaptação, diz Jung. No primeiro caso, a introversão é o movimento da energia psíquica direcionado para o mundo interior. Aquela pessoa que está mais ensimismada, está mais ligada para si. No segundo caso, a extroversão a atenção é dirigida para o mundo exterior. Num caso, introversão, o sujeito. Introversão é o sujeito. A realidade interior. Ele está mais ligado com a sua realidade interior. E no outro, a extroversão é o objeto, as coisas e as outras pessoas. A realidade exterior. São de vital importância. Na realidade, Jung diz que nenhum nem outro é necessário, diríamos assim. Se você é totalmente introvertido, com certeza você tem um problema. Se você é totalmente extrovertido, também você tem um problema. O ideal seria o meio termo. Mas acontece que o ser humano sempre vai para um lado ou vai para o outro. Podemos distinguir claramente que uma pessoa é mais introvertida e outra é mais extrovertida. O que ele fala é que não podemos ir aos extremos. A introversão, Jung descreve, costuma ser caracterizada por uma natureza vacilante, meditativa, reservada, que espontaneamente se mantém isolada dos outros, recua diante dos objetos e está sempre um pouco na defensiva. Esse é o introvertido. Já a extroversão, pelo contrário, costuma ser caracterizado por uma natureza saliente, franca, obsequiosa, que se adapta com facilidade às situações propostas, estabelece rapidamente ligações e, pondo de lado qualquer tipo de apreensão, arrisca-se com despreocupada confiança a situações desconhecidas. Esse é o extrovertido. Você vai perceber claramente essas 2 funções nas pessoas com quem você convive. Vamos continuar. O modelo básico de Jung. Nós desenhamos aqui e nós vamos trabalhar com alguns desenhos para poder entender e compreender melhor. O modelo básico de Jung, que abrange a relação entre as 4 funções, nós já explicamos as 2 atitudes, que é introversão e extroversão. Agora vamos falar das 4 funções. É uma quaternidade. Para Jung, o mais importante, o elemento mais essencial é a quaternidade. É interessante isso. Esse é um termo místico para Jung. Como demonstra o diagrama abaixo, nós temos uma quaternidade aqui. A função pensamento, que está aqui para cima, refere-se ao processo de pensamento cognitivo. A função sensação, que está do lado direito, é a percepção através dos órgãos dos sentidos. O sentimento, que está para baixo, é a função do julgamento ou da avaliação subjetivos.
E a intuição que está para trás aqui refere-se à percepção através do inconsciente. Por exemplo, a receptividade ao conteúdo do inconsciente. Você pode ser pensamento, sensação, sentimento ou intuição. Eu acostumo, aqui vou fazer um parênteses, acostumo na sala de aula fazer um pequeno jogo, diríamos assim. E pergunto para cada um se ele é introvertido e extrovertido, e a pessoa se define. Depois pergunto qual é a função mais importante para ele, para poder ele se entender, compreender-se a si mesmo. É muito importante essas questões. E você vai entender isso. O pensamento. Vamos falar do pensamento. O pensamento encontra-se aqui arbitrariamente colocado no topo, tá? Está aqui no topo. Mas acontece que qualquer uma das outras funções poderia figurar ali, de acordo com a preferência de cada pessoa. Contudo, a posição relativa das outras funções. Uma simétrica abaixo e duas no eixo horizontal. Será determinado pelo que figurar no alto do diagrama. A razão disso, incluindo a natureza específica das funções, será explicado logo a seguir. Veja bem. Nós estamos colocando aqui lá para cima o pensamento, que é o principal, para algumas pessoas. Mas poderia ser também, em lugar de pensamento, o sentimento. Poderia ser também a sensação. Poderia ser a intuição. Tá? Depende de qual é o elemento fundamental, a função principal que você está usando, você está utilizando na sua vida. Tá? É por isso, mas aqui nós colocamos dessa forma, mas vamos entender melhor. Em síntese, a função sensação nos assegura que algo existe. Algo existe, a função sensação, algo existe, está aí. A função pensamento nos diz de que se trata, porque é uma pergunta, é o cognitivo. A função do sentimento nos fornece o valor, o sentimento avalia, eu gosto, não gosto, é bom, não é bom. E a função da intuição, temos um palpite do que podemos fazer com isso, as possibilidades. Veja bem, as 4 funções são diferentes. Tá? É por isso que eu digo, depende de qual das funções você utiliza mais, para ser a função principal. Qualquer função isoladamente não é suficiente para definir, para determinar o nosso autoconhecimento, ou então o conhecimento do mundo ao nosso redor. Todas elas, escreve Jung, são necessárias para um abrangente conhecimento. O que ele está dizendo é que, claro que nós usamos todas as funções, nós usamos a função pensamento, sensação, intuição, sentimento, isso é lógico. Mas acontece que priorizamos sempre um pensamento, sempre um. Ou pensamento ou sensação, ou intuição ou sensação. Vamos continuar. Os termos superior e inferior, veja bem, superior e inferior, não implica um julgamento de valor. O fato de ser superior significa que ele é mais importante, nem inferior que significa que seja menos importante. Nenhuma função é melhor ou pior do que as outras. A função superior é simplesmente aquela que uma pessoa usa com mais frequência do mesmo modo. Se você tem na função superior o pensamento, é porque você é mais racional, mais pensamento. Se você usa mais sentimento, a função superior será o sentimento. É uma pessoa emocional. Se você coloca para cima a intuição, você é uma pessoa mais intuitiva. Se você coloca a sensação, você é uma pessoa mais sensitiva. A função inferior não se refere ao estado doentio, lógico, mas apenas aquela função não utilizada pelo indivíduo, ou pelo menos utilizada em menor grau, se comparado com as funções preferidas. O que acontece com as funções que não conscientemente manifestadas no dia a dia e que, portanto, não são desenvolvidas, elas permanecem no estado mais ou menos primitivo e infantil.
Muitas vezes é apenas semi-inconsciente ou ainda totalmente inconsciente. Veja bem, aqui existe uma coisa muito interessante que eu vou explicar que não está aqui. E eu preciso que você preste atenção. Ele está num quaternário, pensamento e sentimento. Veja bem, são chamadas funções racionais. Porque na realidade, tanto o pensamento como o sentimento são funções racionais. Já a intuição e sensação são funções irracionais no entender de Jung. Se você é pensamento, você não é sentimento, porque ele está oposto. Se você é mais pensamento, você tem menos sentimento. Não significa que não tenha, mas é mais, você está priorizando o cognitivo, o pensamento, e tem menos sentimento. Se você é intuição, naturalmente você tem menos sensação. Se você tem mais sensação, você tem menos intuição. Veja bem, é por isso que estão dessa forma colocadas. Funções racionais e irracionais. Já falamos um pouco, mas vamos continuar. Jung classificou 2 das 4 funções como racionais. Quais são as racionais? Que é o pensamento e o sentimento. E 2 como irracionais, que são a intuição e a sensação. Ele também usou os termos julgamento e percepção, respectivamente, como função de discriminação lógica, e pensamento é racional. O pensamento é racional, de julgamento. Também é o sentimento, que como forma de avaliar aquilo que nós gostamos. Logo aqui está dizendo que são funções racionais, o pensamento e o sentimento. Porque o pensamento você analisa o que é. E no sentimento você avalia. Então você está usando o sistema racional. E aquilo que não gostamos pode ser ao mesmo tempo discriminatório e reflexivo. O pensamento e o sentimento são chamados funções racionais porque ambos se baseiam no processo reflexivo e linear que se aglutina num julgamento particular. Sensação e intuição foram denominados por Jung como as funções irracionais de percepção, cada uma delas de um modo de perceber simplesmente o que é. Você não faz julgamento, você simplesmente, na intuição, você capta no seu interior, e na sensação você capta no seu exterior. A sensação vê o que está no mundo exterior, a intuição vê, ou poderíamos dizer, capta o que está no mundo interior. Ele não faz julgamento, nem a sensação, nem a intuição. O que faz julgamento é o pensamento e o sentimento. Função dominante e as funções auxiliares. Aí é que está. Você sempre terá uma função dominante e uma função auxiliar. Tá? A função dominante é a que está lá em cima e a função auxiliar é a que está de lado. Né? Como foi mencionado acima, uma das 4 funções é invariavelmente mais desenvolvida que as outras. Trata-se da função dominante ou superior, a qual usamos automaticamente porque vem de forma mais natural e certamente nos traz recompensa. Se você usa o pensamento, é lógico que você é mais racional, você usa mais porque isso te traz mais tranquilidade. Jung escreve: a experiência demonstra que, devido às circunstâncias adversas em geral, é praticamente impossível para qualquer pessoa desenvolver simultaneamente todas as suas funções psicológicas. Isso é impossível. As exigências da sociedade compelem o homem a adaptar-se, antes de mais nada, à diferenciação da função com a qual a natureza melhor o equipou, ou que lhe assegurará mais sucesso na sociedade, muito frequentemente, aliás. Veja bem, você não pode, ele diz que dificilmente, quase impossível, que as pessoas usem as 4 funções ao mesmo tempo e com a mesma tranquilidade, sempre usa mais uma. O homem se identifica quase que por inteiro com as funções preferidas e, portanto, com as mais desenvolvidas.
É isso que dá origem aos vários tipos psicológicos. Em consequência desse desenvolvimento unilateral, uma ou mais funções são inevitavelmente retardadas. Segundo Jung, sua motivação inicial para pesquisar a tipologia foi a necessidade de entender por que a visão de Freud acerca da neurose era tão diferente da visão de Adler. Aqui eu vou considerar um fato. Em 1910, havia dois grandes gênios, Adler e Freud. É impressionante. Os dois eram alemães, tá? Freud judeu e Adler puramente alemão. E eles eram famosos. E tinha um determinado caso, que eu não posso explicar qual é, e Adler fez a análise desse caso, conhecido nacionalmente, ou seja, em toda a Europa, e Freud também fez. E os dois tiveram explicações satisfatórias. E houve uma divisão. Tipo, um grupo achava que Adler tinha razão e outro grupo achava que Freud tinha razão. Então, foi necessário que Jung fizesse uma explicação. Foi quando ele começou, numa noite, a estudar e chegou a essa conclusão. A conclusão era o seguinte, vou adiantar o que está escrito aqui, mas depois nós vamos ler. Adler era introvertido e Freud era extrovertido. Do ponto de vista introvertido, Adler tinha razão na análise do caso. Do ponto de vista extrovertido, Freud tinha razão na análise do caso. E pronto, estava resolvido o problema. Freud considerava seus pacientes pessoas altamente dependentes dos objetos significativos, particularmente dos pais, e definindo-se em relação a eles. A ênfase de Adler estava em como uma pessoa, o sujeito, busca a sua própria segurança e supremacia. Um supunha que o comportamento humano é condicionado pelo objeto. O outro, que o agente determinante desse comportamento é o sujeito. Você vê que como está comparando Freud e Adler, naquela época, 1910. Jung expressava admiração por ambos desses pontos de vista. A teoria freudiana é tão encantadoramente simples que quase se ressente ante qualquer afirmativa em contrário. O mesmo se dá com a teoria de Adler. Pela simplicidade esclarecedora, explica tanto quanto a teoria de Freud. Está se referindo àquele caso que eu mencionei. Mas como aconteceu isso em cada pesquisador, ver apenas um lado, e porque cada um deles sustenta que o seu é o único ponto de vista válido, ambos estão naturalmente trabalhando com o mesmo assunto, mas devido às características pessoais, tanto de Freud ou de Adler, cada um deles vê as coisas de um ângulo diferente. Jung concluiu que essas características pessoais deviam-se a diferenças tipológicas. O método de Freud era predominantemente extrovertido, ao passo que o de Adler era predominantemente introvertido. Está explicado, meu amigo. A atitude extrovertida. Quando a orientação consciente de uma pessoa é determinada pela realidade objetiva, fatos ocorridos no mundo exterior, podemos falar de uma atitude extrovertida quando isso é habitual. Temos um tipo extrovertido. A extroversão é caracterizada pelo interesse pelo objeto exterior, pela resposta e reação a esse objeto e por uma pronta aceitação dos acontecimentos externos, por um desejo de influência e ser influenciado pelos eventos, por uma necessidade de se incorporar ou de se harmonizar com eles, pela capacidade de suportar e realmente achar agradável toda espécie de agitação e barulho, pela constante atenção dirigida para o mundo ao redor, pelo cultivo de amigos e conhecidos.
nenhum deles selecionado de maneira cuidadosa e, finalmente, pela grande importância que o tipo extrovertido atribui à própria imagem e, consequentemente, por uma forte tendência a exibir-se. Por conseguinte, a filosofia de vida e a ética do extrovertido são, via de regra, de caráter altamente social, apresentando um acentuado traço de altruísmo, e sua consciência depende, em grande medida, da opinião pública. Suas convicções religiosas são determinadas, por assim dizer, pela opinião da maioria. Vamos então agora ao tipo extrovertido reflexivo. Vamos falar agora dos quatro tipos, tá? Dos 8, aliás. Tá? O tipo extrovertido reflexivo. Veja bem, extrovertido, reflexivo. Reflexivo seria o pensamento, veja bem, o racional está aqui. Os tipos extrovertidos reflexivos deixam-se fascinar pelo objeto como se sem eles não pudessem viver. Para eles, a reflexão é algo que gira em torno das condições e circunstâncias exteriores. Isso pode ser tão vantajoso e criativo como o pensamento introvertido. Mas para as pessoas de uma tipologia diferente, esse modo de ser pode afigurar-se bastante limitado. Este é o tipo extrovertido e o pensamento é o elemento. Chama-se tipo extrovertido reflexivo. 2. O tipo extrovertido sentimental. Aí o sentimento vai para cima e o pensamento vai para baixo. Uma característica do sentimento extrovertido consiste em procurar criar ou manter condições harmoniosas no ambiente que o circunda. Por exemplo, o tipo extrovertido sentimental dirá que algo é belo ou bom, não por causa de uma aplicação subjetiva, mas porque, de acordo com a situação social, talvez seja apropriado agir assim. Não se trata de fingimento, de hipocrisia, mas de uma genuína expressão de sentimento em sua forma extrovertida, um ato de adaptação aos critérios objetivos. Em geral, os tipos extrovertidos sentimentais, veja bem, o extrovertido sentimental, são cordiais e fazem amigos com facilidade, rapidez, não lhes falta para avaliar que a situação exterior requer ou se sacrificam de boa vontade pelos outros. Ele transmite uma atmosfera de calorosa e sincera acolhida e sabe, numa festa, manter o ritmo numa boa conversa. Exceto em casos extremos, o sentimental possui alguma qualidade pessoal, um genuíno relacionamento com as outras pessoas, por exemplo, mesmo quando o fator subjetivo é amplamente suprimido. A impressão predominante que se tem a seu respeito é de uma pessoa bem adaptada às condições exteriores, aos valores sociais. O tipo extrovertido sensitivo, ou seja, um extrovertido que usa a sensação como elemento fundamental. A sensação extrovertida é um modo preeminente orientada para a realidade objetiva, como uma maneira de perceber através dos sentidos físicos a função da sensação, quer seja introvertida ou extrovertida, depende naturalmente de objetos. Contudo, como veremos no caso da seleção introvertida, ela também pode estar subjetivamente orientada em direção ao que é percebido objetivamente. Na sensação extrovertida, o componente subjetivo encontra-se inibido ou reprimido. A reação ao objeto é condicionada pelo objeto. Quando o indivíduo age habitualmente desse modo, temos um tipo sensitivo. Extrovertido, esse tipo procurará aqueles objetos, sejam pessoas ou situações, que lhes provoquem as mais fortes sensações. O resultado será um poderoso vínculo sensual, com o mundo exterior. O tipo extrovertido intuitivo. A intuição vai para cima e ele é extrovertido.
Vamos ver agora. A intuição é a função da percepção inconsciente. Na atitude extrovertida, os objetos externos condicionam e orientam a intuição. Quando este modo de funcionamento predomina, podemos falar de um tipo extrovertido intuitivo. Jung escreve: a função intuitiva é representada na consciência por uma atitude, uma expectativa, pela visão ou pela perspicácia, mas somente a partir de resultados subsequentes pode-se estabelecer o quanto do que foi visto estava realmente no objeto, o quanto foi lido nele. Vamos agora falar da introversão e as 4 funções. A função, a atitude introvertida. Ao contrário da extroversão, quando se refere fundamentalmente ao objeto e aos dados originados no mundo exterior, a introversão distingue-se principalmente por encontrar sua orientação em fatores interiores pessoais. Uma pessoa desse tipo dissesse: sei que poderia dar um imenso prazer a meu pai se agisse assim e assim, mas acontece que eu não posso dessa maneira. Ou o tempo parou, mas mesmo assim continuarei com meus planos. Esse tipo não viaja por prazer, mas para executar uma ideia preconcebida. A cada passo, a aprovação do sujeito precisa ser obtida e sem ela nada pode ser empreendido ou realizado. Uma pessoa assim teria respondido a Santo Agostinho: eu acreditaria no Evangelho se a autoridade da Igreja Católica não me obrigasse a tanto. Essa é a atitude introvertida. Vamos agora analisar os introvertidos nas 4 funções. Introvertido, reflexivo para cima, mas ele é introvertido. O pensamento, na atitude introvertida, é orientada fundamentalmente pelo fator subjetivo. Quer o processo reflexivo se concentre em objetos concretos ou abstratos, sua motivação é interior. O introvertido reflexivo não depende nem da experiência imediata, nem das ideias tradicionais geralmente aceitas. Ele não é menos nem mais. Lógico que o extrovertido reflexivo, mas não é motivado pela realidade objetiva, mas tampouco orientado por tal pensamento. Escreve Jung: não se origina dos fatos exteriores, nem a esses se dirige, muito embora o introvertido frequentemente procure fazer com que o seu pensamento tenha sua aparência. O pensamento começa pelo sujeito e leva de volta ao sujeito, muito embora ele possa percorrer o reino da realidade objetiva. O tipo introvertido sentimental. O sentimental está para cima e ele é introvertido. O sentimento, na atitude introvertida, é determinado, sobretudo, pelo fator subjetivo. No seu interesse com relação ao objeto, é tão diferente do sentimento extrovertido como é o pensamento introvertido em relação ao pensamento do extrovertido. É difícil compreender este tipo, pois seu aspecto exterior nos revela muito pouco. De acordo com Jung, a expressão "as águas paradas são profundas" aplica-se a tais pessoas, pelo fato de serem unilaterais. Dão a impressão de não possuírem nenhum sentimento ou pensamento. Será fácil confundi-los, por um lado, com pessoas frias e indiferentes, por outro, com pessoas estúpidas. Jung descreve o propósito do sentimento introvertido. Ele não se adapta ao objeto, mas uma tentativa inconsciente sujeita-o a fim de compreender as imagens subjacentes. Nós estamos falando do introvertido sentimental. O tipo introvertido sensitivo, ou seja, a sensação está lá em cima como elemento principal e ele é introvertido. Na atitude introvertida, a sensação
é baseada, sobretudo, no componente subjetivo da percepção. Embora sua própria natureza a torne dependente dos estímulos objetivos, o sujeito que percebe confere ao objeto percebido uma importância secundária. A sensação é uma função irracional, pois é orientada não por um processo lógico de julgamento, mas simplesmente pelo que é e pelo que ocorre. Ao passo que o tipo sensitivo, extrovertido, é guiado pela intensidade da sensação subjetiva excitada pelo estímulo objetivo e o tipo sensitivo é como uma chapa fotográfica altamente sensibilizada. A sensitividade física a objeto e outras pessoas capta cada minúcia ou nuance com o que se parecem, que sensação fornecem ao tato, seu sabor e cheiro e os sons que emitem. Von Franz, por exemplo, afirma que compreendeu esse tipo pela primeira vez quando Edmund Jung chamou sua própria função dominante de sensação introvertida. Quando alguém adentra uma sala, esse tipo percebe-lhe a maneira de chegar, o cabelo, a expressão do rosto, as roupas, o modo de andar, a cada minúcia é assimilada. O tipo introvertido intuitivo. Vamos continuar. A intuição, tal como a sensação, é uma função irracional de percepção. Enquanto esta é motivada pela realidade física, aquela é orientada pela realidade psíquica. O fator subjetivo reprimido na atitude extrovertida e é decisivo na atitude introvertida. Quando este modo de funcionamento é dominante, temos um tipo introvertido intuitivo. A intuição introvertida dirige-se para os conteúdos do inconsciente. Embora possa ser estimulado por objetos exteriores, escreve Jung. Ele não se interessa pelas possibilidades exteriores, mas pelo que o objeto exterior liberou interiormente nele. Ela vê os bastidores fixando-se fascinada nas imagens interiores cuja vida foi restaurada. Meu amigo, explicamos os 8 tipos. No próximo módulo, nós vamos falar de mais uma função, que nós não falamos aqui, tá? E daí nós vamos compor não só as 8, como as 32 possibilidades, e nós vamos falar muito mais, porque esse é um tema bastante complicado, bastante difícil. Esta é a democratização da analítica junguiana. Já disse que os vídeos são grátis, mas você pode contribuir com R$40 por cada vídeo e no final você receber o certificado de analista junguiano e a sua carteira com o seu retrato, o número de registro e o seu nome passa a constar do site da ANPC. Ou pode receber também o certificado de pós-graduação livre em analítica junguiana. Também você vai receber a apostila deste módulo em PDF. Mande o seu Pix e-mail a npc2018@gmail.com. Envie o comprovante para o zap 6198-340-6632. Se você quiser uma assessoria ou tiver dúvida ou quiser uma explicação, você pode ligar, pode enviar um áudio ou algum escrito para esse zap. No próximo módulo, nós vamos estar falando sobre o módulo 12. Aqui nós não mudamos isso a 11, mas é 12, tá? Nós vamos fazer isso no próximo sábado, tá? Seja terapeuta, seja analista, ajude os outros. Você pode ajudar as pessoas.